Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando esse vídeo encontrar você, espero que você esteja bem. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes aqui da nossa igreja. Vamos dar continuidade, na verdade, chegar ao final. Vamos terminar hoje a nossa revista Posso Perguntar, quando a gente tratou aqui de 13 temas, 13 assuntos que podem ser dúvidas minhas, dúvidas suas, dúvidas dos nossos adolescentes. Por exemplo, eu vou lembrar aqui, e você encontra todas essas aulas na playlist aí no nosso YouTube da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Vai lá em playlist, tem lá a EBD de adultos e adolescentes, e aí você vai encontrar a lista com as nossas aulas. Então, por exemplo, a gente falou logo na primeira aula sobre o sentido da vida, uma das perguntas mais palpitantes assim para todos nós. Depois a gente falou sobre vocação. Será que Deus tem um chamado para mim? Será que Deus me fez com um propósito? Será que eu tenho um propósito e uma vocação? Falamos sobre isso, falamos sobre desigrejado, né? Será que eu posso andar com Deus e abrir mão da igreja? É possível isso? A Bíblia fala sobre isso. Falamos sobre pornografia, que é um pecado, algo que tem feito muito mal a muitos de nós na igreja, fora da igreja. Refletimos bastante sobre isso. A gente falou sobre abençoar a nossa família. Depois falamos sobre perdão. Foram 2 aulas sobre perdão. E aí depois, nos capítulos 8 e 9, a gente teve a presença, pela primeira vez, ilustríssima, da Letícia Paradella dando aula pra gente. Eu tirei 15 dias de férias. A Letícia falou sobre a Bíblia e a adolescência, sobre tristeza, como lidar com a tristeza. Foi muito legal, né? E a Letícia vai voltar, né? A gente já conversou, ela vai voltar, vai entrar aí na nossa escala de aulas, vai dividir comigo, com o Tagore, as nossas aulas. E aí a gente falou nas últimas 3 aulas sobre ansiedade, sobre viver na fantasia, como que é isso, é possível isso? E finalmente, na aula passada, a gente começou um assunto que a gente vai continuar hoje, que foi, na semana passada, né, como falar de Jesus sem ofender as outras pessoas, ou seja, como compartilhar a nossa fé de modo respeitoso, de modo claro, de modo belo, de modo amoroso, que é como a Bíblia nos chama a fazer. E hoje, né, no último assunto da nossa revista, a gente vai falar um pouco sobre como colocar a nossa fé em palavras, sobre como testemunhar daquilo que Cristo já fez em nós. Então, assim, através de algumas dicas muito práticas, através de uma reflexão muito objetiva, muito direta, a gente vai pensar um pouco sobre o nosso próprio testemunho, sobre aquilo que Cristo fez em nós e sobre como que a gente compartilha isso, como que a gente divide isso com as outras pessoas. Por quê? Quando a gente pensa, gente, isso aqui é muito importante, quando a gente pensa de forma refletida, de forma deliberada, de forma intencional, sobre qualquer assunto, não é? Eu quero aprender como é que eu chego no final lá do The Last of Us, né? Que eu estou tentando já há 3 anos jogar o The Last of Us no meu PS3 ainda. E aí eu tenho que pesquisar, eu vou no YouTube, eu vejo o vídeo e tá? Por isso que eu estou demorando tanto, porque eu não estou conseguindo dedicar tanto tempo para isso. Tá faltando tempo para isso e eu gosto pra caramba, né? Mas eu tenho que fazer isso para eu descobrir qual é o macete, qual é a saída, qual é a dica. Eu tenho que me dedicar a isso. E de forma intencional, de forma deliberada. Não, peraí, agora eu vou fazer isso. Então isso serve para a gente, como a gente tem falado nas últimas aulas, aprender um novo idioma, aprender um novo jogo, aprender a tocar um instrumento. A gente precisa se dedicar. Na nossa escola é assim, vários de vocês estão fazendo vestibular, eu passei pela faculdade, estou de volta na faculdade agora, né? Já fiz teologia, agora estou fazendo direito, e assim, não tem jeito. Se a gente não estudar, não dá, né? E sobre a nossa fé, não é diferente. Por isso a gente precisa, de alguma maneira, né, encontrar tempo para a gente pensar e refletir sobre
a nossa fé. Então, o foco da nossa lição hoje, ou os focos, vamos dizer assim, né? Primeiro, a gente lembrar, né, que a gente já sabe, mas a gente lembrar a importância de colocar a nossa fé em palavras. A gente falou na aula passada sobre dar a razão da nossa fé. Né, o que eu creio, como eu creio, de que maneira eu creio. É importante que eu tenha esses elementos básicos, né, inicialmente da minha caminhada. E não apenas isso, mas como que esse conhecimento a respeito de Deus, ele se relaciona com a minha vida. Né? E aí eu estou falando de colocar o meu relato, de colocar a minha história em palavras, em escrever isso literalmente como um exercício de reflexão para a nossa fé. O que você está querendo dizer com isso, Diego? Né? De pegar, gente, pegar um caderno, né, como um desses que eu tenho aqui, pegar um caderno, né, pegar uma folha, pegar o tablet, pegar o computador, né, e escrever. Eu já vou falar sobre isso, colocar isso no papel. E aí orar, né? E aí orar, pedindo a Deus duas coisas. E eu vou terminar a nossa aula falando sobre isso. Pedindo a Deus duas coisas. Primeiro, né, ousadia, coragem. Ousadia, coragem. Para quê, Diego? Para compartilhar a nossa fé. Para que outras pessoas possam desfrutar desse amor, dessa paz que a gente desfruta hoje em Deus também. E em segundo lugar, oportunidade. Oportunidade de quê, Diego? Oportunidade para compartilhar, oportunidade para poder falar, oportunidade para poder dividir. Então, vamos começar. Primeiro, né, você pode estar se perguntando, Diego, por que escrever isso? Não, mas eu já sei. Né, eu já sei o que Deus já fez por mim. Né? Por que você está insistindo nessa coisa de refletir de forma mais detida, né? De forma mais intencional, deliberada? Para que isso? Não precisa disso. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que aconteceu, eu caminho com Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu frequento a igreja. Para que escrever isso? Gente, seriam várias razões. Várias razões. Eu quero destacar aqui apenas algumas. A primeira é a seguinte: a menos que você tenha assim uma mente brilhante, que a sua memória seja fotográfica, em algum momento você esquece das coisas. Né? Se você for uma pessoa comum, em algum momento você esquece de alguma coisa. Isso acontece comigo, provavelmente acontece com você também. Então, quando a gente escreve, quando a gente anota, né, quando a gente registra, isso fica mais fácil para a gente relembrar. E não apenas isso, mas, por exemplo, né, a gente fixa melhor, a gente grava melhor aquilo que a gente escreve, mas também tem uma coisa muito importante, né, que um professor meu, no seminário batista ainda, antes de eu fazer o seminário presbiteriano, o reverendo Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, ele falou, quando a gente escreve, o nosso testemunho, ele continua presente, mesmo que a gente não esteja mais presente. E aí ele fez referência, quando ele falou isso com a gente, a um professor que ele teve no seminário, que foi pastor, que me fugiu agora o nome dele, me perdoe aí, né, que foi pastor da Igreja Batista Itacuruçá também. E ele falava que assim, o homem era extraordinário, tinha uma palavra maravilhosa, pregava muito bem, abençoava as pessoas, mas não há o registro dos seus sermões, não há o registro daquilo que ele pregou, daquilo que ele falou. Então, quando a gente escreve, o nosso testemunho permanece. Quando a gente escreve aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sentiu, quando a gente compartilha com as pessoas, isso abençoa as pessoas, mesmo que a gente não esteja lá para poder falar. Então isso é muito legal, né? E é uma forma muito simples, né, da gente sempre poder compartilhar. Compartilhar com segurança, compartilhar com tranquilidade, né, de forma objetiva, a nossa experiência com Deus. Ajuda a gente nisso. E não apenas para a gente compartilhar, esse seria um terceiro motivo, mas para a gente mesmo. Para a gente se lembrar, esse é o motivo pelo qual muita gente, por exemplo, escreve um diário. Para quê? Para registrar ali a sua história.
para se lembrar daquilo de bom que aconteceu, para reconhecer, né, que algumas coisas ruins aconteceram, ou talvez ainda até estejam acontecendo e precisam ser vencidas, ultrapassadas, vividas. Quando a gente escreve o nosso testemunho de fé, a gente não apenas compartilha, mas também, em quarto lugar, a gente guarda e alimenta o nosso coração. É legal demais, é legal demais. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem assim um passo a passo, né, indicado aqui pela nossa revista. Em primeiro lugar, né, a gente vai começar pensando e refletindo, né, sobre o começo de tudo. O começo de tudo, para a gente, assim, na nossa relação com Deus, no nosso testemunho, na nossa história, na nossa experiência com o Senhor, tudo começa sob esse aspecto, tá, gente? Porque a gente sabe que tudo começa na criação, no amor de Deus, quando Deus cria todas as coisas e tal, a gente sabe disso. Mas assim, para a gente testemunhar e registrar o nosso testemunho, a proposta é a seguinte: a gente começar a pensar no pecado. Começar a pensar no pecado. Por quê? O pecado, ele tem a ver com a gente reconhecer quem nós éramos antes de conhecer a Jesus. Não é? Vou repetir. Quando a gente começa a refletir sobre o pecado no nosso testemunho de fé, a gente lembra e a gente pensa quem nós éramos antes de reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida. Porque qual é a ideia? Lembrando sempre, né? E eu vou falar algumas vezes isso ainda na nossa aula aqui. O nosso objetivo aqui é tanto amadurecer o nosso próprio testemunho, quanto compartilhar. E aí, pra gente, essa questão do pecado, ela tá assim, tranquila, a gente sabe, né? A Bíblia fala que a gente pecou, que Adão e Eva pecaram, que a gente herdou o pecado, hoje nós somos pecadores, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, no capítulo 23, ele diz que todos pecaram, não existe uma pessoa acima da média, né? Não, eu sou uma pessoa diferenciada, não, eu não peco, eu tenho, assim, autocontrole sobre todas as coisas que eu faço. Não existe isso, não existe agora. Como que a gente faz? Ou seja, na nossa experiência isso está resolvido, né? A gente está sempre aprendendo mais, é claro. Mas como que você fala para uma pessoa que não tem fé que ela também é pecadora? Que ela também precisa de Jesus? Que ela também precisa de perdão, de salvação, de resgate, de transformação, nascer de novo? Como que a gente faz isso? Um excelente caminho para a gente não parecer assim, que é melhor do que, você precisa de salvação, você está em pecado, né? Um excelente caminho, e aqui é a primeira dica aqui para a gente compartilhar a nossa fé e escrever o nosso testemunho, fale de você. Fale de você. Fale da sua própria experiência. Quando você se descobriu pecador, quando eu me descobri pecador. E aqui, gente, assim, normalmente a gente vai ter duas experiências. Assim, grosso modo dizendo. Como assim, Diego, duas experiências? Primeiro, porque tem a galera que cresceu na igreja. Né? O pai é crente, a mãe é crente, o avô, a avó, desde pequeno está acostumado a vir para a igreja e tal. Então você está acostumado com o ambiente da igreja, está acostumado com a Bíblia, está acostumado com a pregação, com a música e tal, está acostumado com o ambiente. E aí, essa galera tem uma experiência, né? Ainda que cada experiência seja única, é claro. Por isso que eu estou falando assim, dois tipos de experiência a grosso modo, né? E aí, num dado momento, na adolescência, no final da infância, quando chegando na juventude, na idade adulta, é encontrado por Jesus. Tem uma experiência com Jesus. Jesus se revela profundamente, né? E, às vezes é um momento, às vezes é um processo, não é? A gente teve alguns adolescentes agora aqui na nossa igreja que fizeram a profissão de fé, ou seja, acolheram, confessaram com a boca, não é, que Jesus é o Salvador. Então essa é uma experiência. E vai ter a galera que não tem essa tradição de igreja, vamos dizer assim, por exemplo, é o meu exemplo, né? Eu chego na igreja com 18 anos de idade, né? Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre mim, né? Essa galera vai ter um contato com a fé numa idade adulta. Então como que fica
Como que fica, ou na adolescência, não é? Como que fica para dizer para essa pessoa que ela também é pecadora? Então, um caminho, uma dica é falar da gente. De como a gente, eventualmente, porque não conhecia a Jesus ou porque não valorizava esse conhecimento, a gente tomou decisões erradas, fizemos coisas que não deveríamos fazer, desagradávamos quem a gente amava, e, em última análise, desagradávamos o próprio Deus. Então a gente pode falar sobre isso, né? E aí o legal é o seguinte, eu até escrevi aqui, eu estava esquecendo de falar, né? Independente da experiência, né? Se foi... cresci na igreja, Diego. Nunca fui de igreja, nunca conheci e tal. Independente da experiência, o resultado é o mesmo, gente. O resultado é encontro com Jesus. O resultado é transformação de vida. O resultado é esperança, é novo horizonte, nova possibilidade. E isso é bênção para a gente. Então, por exemplo, né, agora, de forma muito prática, né, como que a gente pode fazer? Coloca isso no papel. Coloca isso no papel, por exemplo, como que você era antes de conhecer Jesus, antes de ser cristão, antes de frequentar uma igreja? Quais eram os hábitos que você tinha? Né? Será que você fazia alguma coisa que não era legal? Que é pecado? Que a Bíblia fala que a gente não tem que fazer, pelo contrário, a gente tem que correr disso? Será que você desagradava seus pais, seus amigos? Como é que era você como pessoa? Escreve sobre isso. Não é? Ou não era uma experiência assim, vou até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Não, Diego, eu era tranquilo, né? Eu não fazia nada demais, nada de errado, eu era muito bem resolvido e tal, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, faltava Jesus, faltava Deus, faltava essa consciência de que nós fomos criados para amar a Deus. Né? E aí você escreve isso. Bota isso com as suas palavras e guarda para você inicialmente, tá bom? Segura aí. Então essa é uma primeira dica, né? Pensa no ponto de partida. Não é? Que é o pecado. Todos pecaram e carentes estão da graça, da glória de Deus. Tá todo mundo na mesma situação. Todos nós precisamos de Deus. Uma segunda dica é a seguinte. A segunda dica, existe uma saída. Essa saída para a nossa vida sem esperança, sem expectativa, sem perspectiva, sem horizonte, a nossa esperança é Jesus. Então a ideia aqui é a seguinte: como nós estávamos quando Cristo nos achou? Como nós estávamos quando Cristo nos achou? E aí, gente, o que vai contar, como sempre, disso que a gente está falando, em primeiro lugar, é a nossa experiência. Então, por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu chego na igreja com 18 anos. Eu não tinha, a minha família não é uma família assim, que frequentava igreja evangélica, religiosa, né? A família, da maioria, como a maioria dos brasileiros, muitos católicos, né? A minha avó era assim católica bastante praticante, bem fervorosa, mas a minha família como um todo não tinha assim, uma experiência evangélica, a gente pode dizer assim. E aí eu estava ali com os meus 18, 19 anos, já namorava a Bianca, e a minha vida não estava legal, eu estava passando por algumas dificuldades, algumas crises, eu estava fazendo supletivo, né? Por algumas questões familiares eu não consegui terminar os estudos normais, vamos dizer assim, no tempo normal, e aí tive que fazer supletivo. E aí, gente, no supletivo eu encontrei um amigo, né, meu padrinho de casamento hoje, e que pregou para mim, meu pai na fé, é o Átila, né, que me evangelizou, que falou, que dividiu a experiência dele comigo, né? Dividiu a experiência dele com Deus comigo, né? E aí a minha vida mudou realmente, né? Eu fazia coisas que hoje eu não faço mais, eu pensava de modos que hoje eu não penso mais. Na verdade, né, até minha vocação, vamos dizer assim, a minha profissão, aquilo que eu faço, né, diante de Deus e faço também para sustentar a minha família, mudou. Porque eu não imaginava nunca que eu seria um pastor, que eu seria um ministro evangélico. Jamais passou pela minha cabeça isso, né? Mas até nisso Deus trabalhou na minha vida através da minha
conversão, né? E de fato, alguns dizem, né, e eu considero também que a minha experiência ela foi meio dramática, não é assim, no sentido de mudança, né, no sentido de novas perspectivas, né? Mas essa é a minha história. E assim, que eu falei para você em 2, 3 minutos, não é? Mas cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós tem a sua experiência e cada história tocada por Deus tem o poder, a capacidade de, direcionada pelo Senhor, na ação do Espírito Santo, abençoar outras pessoas, gente. Né? Então, por exemplo, de repente, a sua experiência, sabe qual é? É domingo após domingo estar na igreja, com os seus pais, com a sua família. Né? A sua experiência é ter um irmão, é ter os seus pais com você, é ter paz em casa, é ter esperança. Isso tudo, gente, é impressionante. Isso tudo é impressionante porque isso tudo são marcas da bênção, do cuidado de Deus a nós. Cada um com a sua experiência. Então, mais uma vez, coloca isso no papel. Não é? Coloca isso no papel, não tem fórmula, não tem que ser uma coisa espetacular, tem que ser um negócio diferente. Não. Não, é a ação de Deus na nossa vida e Deus age na vida de cada um à sua maneira, da mais simples à mais espetacular. Eu me lembro de um relato bíblico muito interessante, que eu acredito que exemplifica bem isso que a gente está falando. É o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 24 a 25. Não é? Aqui é o texto principal, mas o contexto é o seguinte: era um sábado e Jesus cura um homem que era cego. A gente sabe que o sábado tinha toda aquela questão de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Jesus algumas vezes encontra problemas porque prega, porque cura, porque liberta pessoas no sábado. Aqui, os escribas, ali, os fariseus, os religiosos, eles fazem tipo uma diligência, né? Uma pesquisa quase criminal para saber o que aconteceu, para tentar, de alguma maneira, esvaziar, diminuir, não é, o testemunho, o ministério de Jesus. E aí eles vão falar com os pais do homem que foi curado, que era cego e passou a enxergar. E aí por 2 vezes eles vão falar com o homem, o cara que foi curado. E aí os versículos 24 e 25 dizem assim pra gente, de João 9. Então chamaram pela 2ª vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Né? Esse homem que eles estão se referindo é Jesus. Qual é a ideia? Esse homem aí não pode ser Deus, não pode ser enviado por Deus, não é possível isso. Né? E aí, gente, olha a resposta do homem que foi curado. Ele disse assim, ó, diz o texto: ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Olha a simplicidade. O que ele faz? Ele assume que naquele momento da história ele não sabe muita coisa sobre Jesus. Ó, vocês estão dizendo aí que ele é pecador. Eu não sei se ele é pecador. O que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu enxergo. Veja, gente, naquele momento ele não sabia muita coisa sobre Jesus. A única experiência que ele havia tido com Jesus foi de ser curado. Mas isso não impediu ele de testemunhar. Isso não impediu ele de falar da sua experiência com Deus. E a gente vai ver até no decorrer do texto, depois do versículo 25, que ele procura Jesus, ele quer saber mais de Jesus, ele quer conhecer mais de Jesus. Mas o testemunho dele é simples, é direto, é objetivo. Né? E esse é um exemplo, eu imagino, muito importante para nós. E para você, agora? Né? Qual é a sua experiência com Jesus até aqui? Como é que tem sido a sua caminhada com Ele? O que ele já fez na sua vida até aqui? O que mudou na sua vida a partir do momento que você passou a andar com Jesus? Esse é o ponto. Bota isso no papel. Como eu falei agora há pouco, de repente, foi uma coisa espetacular que aconteceu com você. Glória a Deus, sua vida mudou da água para o vinho, sua família foi transformada, você como pessoa também mudou, muito legal. Ou não,
De repente foi um processo de conhecimento, de amadurecimento, não é? De compartilhar a sua vida com Jesus. E hoje você enxerga a vida de uma maneira diferente, enxerga a sua história, o seu passado de uma maneira diferente. Glória a Deus! Glória a Deus! O importante é a gente ter essa consciência. E aí, de forma refletida, deliberada, intencional, colocar isso no papel para alimentar a nossa fé e também para poder compartilhar. Né? Em terceiro lugar, a gente já falou de pecado, né? A gente já falou do encontro com Cristo, do momento em que a fé em Cristo fez sentido para nós. Agora, a gente é chamado para refletir, gente, sobre algo que é muito importante na vida cristã. Né? Que é o quê? É o que a gente chama, eu já até falei aqui em alguns momentos, né? Sobre caminhar com Jesus. Sobre viver com Jesus, sobre compartilhar a nossa vida com Jesus. E aí a gente até lembrava na terça-feira última passada, né, a nossa aula é do dia 5 de setembro, um domingo, não é? E aí na terça-feira, dia 31 passado, a gente pensava nesse texto de Filipenses que eu vou compartilhar com vocês agora. Filipenses 1,6, quando Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, olha o que o Paulo está falando. Em terceiro lugar, o Paulo está lembrando que assim, o nosso encontro com Jesus, ele não é um ponto de chegada. Ah, agora eu sou de Jesus, agora eu estou batizado, agora eu fiz a minha profissão de fé, agora cheguei. Não! Não, a nossa vida, o nosso encontro, o nosso batismo, a nossa profissão de fé, ela é um ponto de partida. Né? A gente está em obras, não tem aquela placa clássica, né, na frente da obra, né? Em obras, estamos em obras para melhor servi-los e tal. Essa placa está aqui, ó, no nosso peito. Todo mundo que está com Jesus está em construção. Para se tornar o quê? Para se tornar mais parecido com Jesus. Para se tornar semelhante a Jesus. Não quer dizer que... porque tem essa confusão. Muita gente acha que... Ah, não, fulano agora é crente, agora o fulano é perfeito. Ah, o fulano agora está na igreja, o fulano agora não erra mais. É óbvio que não, gente. É óbvio que não. A Bíblia fala exatamente isso. Que nós estamos sendo aperfeiçoados por Jesus. Então a gente continua a ter medo. A gente continua a ter insegurança em relação ao futuro. A gente continua a ter dúvidas sobre os outros, dúvidas sobre nós mesmos. A gente continua, veja, muita atenção, a ter dúvidas em relação a Deus. Se a gente for nos Salmos, por exemplo, os Salmos estão cheios de corações abertos, vamos dizer assim, de gente falando das suas dúvidas, dos seus medos, das suas inseguranças, inclusive em relação a Deus. E aí, Diego, mas aí como é que pode isso? Agora eu sou crente e tenho dúvida em relação a Deus? Sim! Por quê, gente? Porque Deus é infinito. Deus é majestoso, é todo-poderoso. Nós não conseguimos conceber quem Ele é, como Ele age na sua inteireza. Né? E nós não, nós somos finitos, nós somos frágeis, somos limitados. Então a questão não é ter dúvida ou não ter dúvida, a questão não é essa. Ter medo ou não ter medo, a questão é aonde, o que nós fazemos com essas dúvidas e com esses medos. O que a Bíblia fala para a gente é para a gente ir até Jesus. A gente viver, não é, o bem, o bom, a alegria, as dádivas, as boas coisas, né? As dúvidas, os medos, as inseguranças, a gente viver tudo isso diante de Deus. Esse é o ponto. Né? E aí eu me lembrei de um texto que sempre fala muito ao meu coração, pensando sobre esse tema aqui. A gente está caminhando para o final, tá? Mais uns 5, 6 minutos aí, eu imagino. Tá? Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí. Mateus capítulo 26, versículo 56. Né? O evangelista fala assim: tudo isto, porém, aconteceu. O que é tudo isto? A gente está no Mateus 26. Né? Ele está falando exatamente da crucificação, da morte, da prisão, né? Daquilo que está envolvendo a paixão, a morte de Jesus. Aí ele diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, né? Aquilo que os autores bíblicos do Antigo Testamento escreveram.
Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Ou seja, o que é isso, Diego? A Bíblia, no Novo Testamento, fala de Judas e de Pedro traindo Jesus, abandonando Jesus, não é verdade? Então, só que o que o Mateus está falando aqui em Mateus 26:56 é que todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos eles. A gente tem um registro de como foi o abandono, a traição de Judas e de Pedro. Nós não temos o registro dos outros apóstolos, mas o fato é, todos eles abandonaram a Jesus depois da morte dele. Na verdade, gente, né, e lembrando que eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, pregaram com Jesus, ou seja, eles viveram, inclusive ouviram de Jesus que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Isso não impediu eles de abandonarem Jesus. E não apenas abandonarem, mas também se esconderem. Na verdade, né, tirando as mulheres que foram até o túmulo de Jesus para poder ali preparar o corpo de Jesus, era essa a intenção delas, né? Quando elas chegam, a gente vê isso lá no início do capítulo 24 de Lucas, por exemplo, quando elas chegam no túmulo, o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou, né? Os discípulos não voltam para procurar Jesus, para saber como é que ele ficou, né? É Jesus que vai ao encontro deles. A gente vê isso lá em Lucas 24, do 36 ao 46, é um texto que eu recomendo bastante que você vá lá e dê uma olhada. Os discípulos estão trancados com medo e Jesus vai até eles. Jesus fala para eles, eu estou aqui, eu ressuscitei, andem comigo, lembrem do que eu prometi a vocês. E hoje, gente, e aí qual é o meu ponto aqui? É que os discípulos que andaram com Jesus tiveram medo, gente. Tiveram insegurança, ficaram preocupados. Então isso é normal. E aí o que aconteceu com eles, acontece comigo e com você hoje também. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. E trata das nossas dúvidas, trata dos nossos medos, né? Qual é a sua dificuldade na caminhada? Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Né? Bota isso no papel, escreve isso e guarda. E aí, para a gente terminar, né, vem a pergunta, né? E aí? Né? Falamos sobre pecado, como Jesus nos encontrou, falamos agora sobre a nossa caminhada e os seus desafios. Né? Tá pronto para compartilhar? Tá pronto para compartilhar? Por quê? Eu falei, né? O nosso objetivo disso aqui é objetivo duplo. É a gente aprofundar a nossa fé e a gente também compartilhar a nossa fé. A ideia, assim, trocando em miúdos, colocando em outras palavras, é lembrar, gente, que em primeiro lugar todo mundo precisa de Jesus. Né? A pessoa que é muito boa, a pessoa que está vacilando, está fazendo coisas que não deveria fazer e tal, todo mundo precisa de Jesus, porque todo mundo está debaixo do pecado. Né? E todos nós somos chamados para viver com Cristo, para andar com Ele, para desfrutar dessa vida que Ele tem para nos dar. E não há, gente, não há uma situação, uma circunstância em nossa vida que Jesus não pode resolver, não pode iluminar. Né? Então, para concluir, né? Diego, poxa, esse negócio de compartilhar é difícil, eu tenho vergonha, eu tenho medo, como é que faz isso? Falamos um pouco sobre isso na aula passada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, o desafio é o seguinte, né? Muita atenção aqui. Primeiro de tudo, né? Escreve. Pensa na sua vida com Deus, em como Deus te encontrou, como Ele tem agido na sua vida, quais são os desafios que você tem enfrentado nesse período da história, como é que Deus age na sua casa, na sua família. Escreve isso. E aí, escreveu? Né? Aí você vai começar a orar. Né? Orar, como eu falei lá no início da nossa aula. Primeiro, pedindo coragem, pedindo ousadia. Senhor, me dá coragem de compartilhar o teu amor. Senhor, me ajuda me dá ímpeto, me dá ousadia de mostrar para outras pessoas que o Senhor é real, que o Senhor existe,
que o Senhor mudou a minha vida desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. E aí, vai orando. Mas não apenas por isso. Ora também por oportunidade. Senhor, eu não quero apenas coragem. Eu não quero apenas ousadia. Eu quero oportunidade também de partilhar a minha fé. E olha, gente, Deus responde essas orações de maneiras assim surpreendentes. Amém? Vamos orar então já, desde agora, em relação a isso? Senhor, obrigado pela nossa aula aqui, obrigado pelo nosso encontro, obrigado por esse assunto que faz tanto bem ao nosso coração, porque lembra do teu amor por nós e de como nós somos chamados a dividir esse amor. Então dá, Senhor, a cada um de nós a coragem, a ousadia de partilhar a nossa fé. Tu tens feito tantas coisas na nossa vida, Pai. E sobre todas elas, o Senhor entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, obrigado. Dá para a gente, Pai, aquela coragem, aquele ímpeto, aquela ousadia para que a gente compartilhe a nossa fé. E não apenas isso, Senhor, mas dá também para a gente a oportunidade, Deus, de compartilhar do teu amor. Com todo o respeito que todo mundo merece, Pai. Com todo o carinho que todo mundo merece, com toda a graça, com toda a beleza que todo mundo merece, ajuda a gente, Pai, a sermos tuas testemunhas, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém, gente. Um beijo. Semana que vem, tema novo. A gente vai começar aqui a falar sobre uma viagem pela história da redenção. Parte 1, não é? A proposta são 6 partes. 6 não, são 7 partes. A gente vai falar, né, ao longo aí dos próximos meses, fazer assim um voo panorâmico pela Bíblia, pela palavra de Deus. Beleza? Beijo para todos. Deus abençoe. Uma semana de paz, um dia de paz. Que Deus esteja com você.